Se eu parar de me cobrar, eu não vou andar na linha. Eu vou me tornar uma pessoa preguiçosa, desleixada, eu vou me acomodar com a vida. Você já pensou isso sobre reduzir a sua autocobrança ou sobre ser mais gentil com você mesma? Se sim, esse é o tema de hoje. Fica comigo nesse vídeo e seja muito bem-vindo. Este é um espaço preparado para você se encontrar com mais gentileza. Antes de começar esse vídeo, da gente dar sequência, já aproveita, se inscreve no canal para você receber todos os vídeos novos, para você também fazer parte aqui dessa comunidade, né, de pessoas que querem se tratar com mais gentileza. E hoje eu quero falar sobre esse tema que muitas vezes gera tanta confusão, né? Será que se eu parar de me cobrar, eu vou me tornar uma pessoa preguiçosa? Eu vou parar de avançar nos meus projetos? Eu vou me acomodar com as coisas como elas são? E esses são medos que a gente entende dentro dos medos da autocompaixão, medos de ser compassivo consigo. Que, né, são medos ali, barreiras que o nosso lado crítico exigente vai colocando na frente e que tenta realmente nos proteger, mas que isso nos afasta de realmente evoluir de uma forma que seja saudável, né? Então, a gente se cobrar sem paralisar na vida ou sem se acomodar, significa a gente se esforçar sem se prejudicar no processo, né? A gente conseguir realmente ter avanços saudáveis e sustentáveis sem os efeitos tão prejudiciais da autocobrança. E a gente vai falar então sobre esses medos ou esses bloqueios, né, de conseguir se tratar com mais gentileza. Então, um deles é esse: se eu relaxar demais, se eu me tornar preguiçosa. Foi exatamente isso que eu escutei em um atendimento, né, com uma paciente. Ela disse: mas e se eu achar que eu sou suficiente e não conseguir perceber o que eu preciso mudar? E não perceber que eu tô precisando melhorar em alguma coisa. E é compreensível esse receio. A gente tende a associar gentileza com permissividade. Permissividade significa eu fazer tudo aquilo que eu quero. E se tratar com autocompaixão, se tratar com gentileza, não significa a gente fazer tudo o que quer. Muito pelo contrário, significa a gente fazer aquilo que a gente precisa, mesmo que a gente não queira. E a gente não pode esquecer o maior objetivo da autocompaixão, que é sempre buscar o nosso bem-estar. E buscar o prazer imediato, ou seja, fazer aquilo que a gente quer, nem sempre significa, na maioria das vezes, não significa buscar o nosso bem-estar. A autocompaixão nos faz ser melhores cuidadores de si mesmo. Então, isso significa que a gente muitas vezes vai fazer aquilo que é importante, aquilo que precisa, aquilo que nos fará bem, mesmo que a gente não esteja tão motivado, mesmo que a gente não queira naquele momento, ou mesmo que aquilo implique algum desconforto ou dificuldade. Então, aqui a gente já começa a esclarecer o primeiro obstáculo dessa dificuldade de parar de se cobrar e se tratar com mais gentileza. O segundo, né, voltado a essa questão da autocobrança, eu não vou conseguir atingir meus objetivos se eu não exigir, se eu não cobrar tudo que eu preciso cobrar de mim. A gente costuma, e até culturalmente, a gente é ensinado, né, a associar autocrítica como um mecanismo, como um meio, como um caminho, um veículo que vai nos levar para o sucesso. Mas o que a autocrítica costuma fazer é nos associar muito ao medo, à baixa confiança, e ela gera níveis elevados, né, de cortisol, de estresse. Então isso dificilmente vai fazer com que a gente consiga progredir, se manter inclusive com os nossos recursos, né, mais potentes ali, mais saudáveis e inteligentes emocionalmente falando, para lidar com os desafios, lidar com os problemas, com as circunstâncias da vida e avançar naqueles objetivos que a gente quer avançar. E isso é importante porque não basta saber para onde a gente vai, mas como a gente vai chegar aonde a gente quer chegar. Quem a gente se torna, como a gente se trata enquanto a gente caminha rumo a isso. Isso não sou eu que estou falando. Pesquisas apontam que pessoas que usam a autocompaixão, elas costumam tentar novamente manter os seus esforços, mesmo depois de ter falhado. Essa capacidade de recomeçar e de continuar acontece justamente porque elas não se maltratam enquanto erram, enquanto falham no caminho. Então, resumo da ópera: a autocompaixão, ela é essa preocupação, esse compromisso com o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar inclui a gente querer evoluir, avançar e alcançar os nossos objetivos. A autocobrança, ela só se preocupa em como as coisas devem acontecer e que elas devem acontecer. É baseada em regras, em padrões, em rigidez e pouco na importância que aquilo tem na nossa vida. E tem uma palavrinha que nos ajuda muito a diferenciar
essa evolução, né, baseada na autocompaixão, baseada em uma evolução que realmente seja sustentável e que tenha esse compromisso, essa preocupação conosco, e não nessa cobrança, né, e nessa ideia de que se a gente não se cobrar, a gente não vai avançar, a gente vai paralisar na vida. E essa palavrinha é curiosidade. Quando a gente utiliza curiosidade rumo aos nossos objetivos, rumo a avançar e evoluir, a gente entende onde é a nossa limitação, onde a gente precisa aprimorar uma certa habilidade e onde a gente precisa ter compaixão, né, por aquilo que realmente faz parte das nossas imperfeições ou que faz parte daquele cenário, sem que a gente se torture, a gente se puna, né, às vezes ali pelos nossos erros ou pelas nossas limitações diante, né, daquele objetivo que a gente quer alcançar. É como a gente pensar em cuidar de uma planta. Se eu chego aqui pra frente da planta e eu fico, e aí, você vai crescer, você vai florir? Vamos, 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 cresça rápido, porque você tem que crescer, porque você tem que florir. Será que essa planta vai viver? Ela vai florir? Dificilmente, né? Eu preciso me perguntar e conhecer essa planta. Então eu preciso pensar e buscar, né? Ter a resposta para que tipo de adubo essa planta precisa? Quanto tempo eu tenho que adubar essa planta? Em quanto tempo eu preciso regá-la? Ela gosta mais de sol direto, de meia luz, de sombra? Eu preciso podar essa planta ou não? Que recursos eu preciso dar para que essa planta cresça, para que essa planta floresça? Eu usei o exemplo da planta para a gente pensar em nós mesmos. Que recursos, que condições que eu preciso me dar para que eu evolua, para que eu me desenvolva, para que eu avance nisso que eu quero avançar. Isso nos leva muito mais longe do que se cobrar e se exigir do tenho que, preciso que, né? É como a gente realmente ficar ali para uma planta, é o que a gente fica fazendo com a gente mesmo, só que internamente, né? Você tem que fazer isso porque não tá bom o suficiente, porque nada do que você faz é bom, porque você tem que melhorar, porque você tem que ser o melhor, né? Então, que recursos eu preciso me dar? Que condições eu preciso me dar para que eu evolua nisso que eu quero evoluir? Ou para que eu mude isso que eu quero mudar? Ou para que eu aceite isso que eu preciso aceitar? E para encerrar, vão aí mais algumas perguntinhas para te ajudar nesse processo reflexivo. Eu cresço mais quando eu me pressiono ou quando eu me encorajo? Das experiências que eu já tive, quando que eu cresci mais? Quando eu me encorajei ou quando me pressionei? Se eu falhasse, se eu cometesse um erro, eu tivesse um mentor, né, que fosse muito sábio ao meu lado, o que ele me diria? Como seria e como eu me sentiria se o meu progresso viesse de um lugar de gentileza, de curiosidade e não de cobrança? Essas são perguntinhas para você ter um começo, para você iniciar por aí. E eu espero que isso te ajude, né, a buscar mais evoluir e se incentivar com curiosidade e não com cobrança. Obrigada pela tua presença em mais esse vídeo e até o próximo. Um beijo!